Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter no teu. De Virgem, segue que ressoar. E, obviamente, dê uma olhada também nos seus outros signos fortes no teu mapa aqui no canal. Certo, Virgem? Aqui embaixo na descrição tem mais informações a respeito dos dias que eu posto os vídeos e outras informações adicionais. Ok? Lembrando que é uma energia geral, é uma energia atemporal, então pode ser que alguma situação que esteja neste vídeo você já tenha vivido, ou se você sente que vai ainda passar por alguma coisa ou um processo, salve esse vídeo para você estar assistindo depois. Certo, Virgem? Vamos ver aqui que nós estamos com Animal Spirit, Street of the Lights, trabalhando bem aqui para Virgem. Aqui tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, e Júpiter no signo da Virgem. Vamos lá. Para Virgem, que nós temos o povo, Legislavo, Câncer, Peixes, Escorpião, Massa, o Gavião, Normal, Mine, a Chita. E no Sondra Deck nós temos o Sapo, energia de Câncer, Peixe, Escorpião e energia de vocês, aqui o Bufa. E a Fênix. Algumas cartas no fundo do deck me falam de acontecimentos que libertam vocês e que precisam ser expressados da melhor forma. O que eu quero dizer com isso? Existe aqui algum tipo de situação ou situações na vida geral de vocês aí que precisa cada dia mais, como vocês já estão fazendo, de clareza, de verdade, de objetividade, né? Você chegando e falando o que você pensa sobre uma determinada situação, tá? Para que você consiga se libertar e encontrar cada dia mais o caminho de vocês. Essa mensagem pode parecer muito óbvia para todos os signos, mas é a lei da vida, né? Se a gente não consegue entrar num caminho que é justo pra gente, que traz verdade pra gente, como que a gente vai conseguir atrair o que a gente quer? Então, por mais que seja uma mensagem até um pouco clichê entre nós, tarólogos, principalmente aqui do YouTube, é uma das certezas que a gente precisa ter diante da nossa vida. Que é o quê? A nossa verdade. Se a gente não lutar pela nossa verdade, a gente não vai conseguir absolutamente nada. Aqui existe muito forte um processo de cura, um trabalho, uma percepção, uma visão de fora sobre as questões que precisam mudar dentro de vocês, tá? Pode ser que você esteja lidando com alguém de Câncer, Peixe, Escorpião, não se apegue a isso, mas eu gosto sempre de falar, que tá trazendo esse processo final de cura aqui pra vocês, ok? Muitos podem estar trabalhando demais ou pensando em novos projetos, novas ideias para conseguir atingir um objetivo maior aí, uma estabilidade, um reconhecimento. Essa carta do Gavião bem sempre me remeteu às espadas, o As da verdade, procurando sempre ali no meio daquele terreno alguma coisa que vai fazer com que ele leve pro reino dele e ele se torne realmente o mensageiro, o que traz prosperidade, o que traz alegria para os demais do reino animal, né? No caso, os filhotes, vamos dizer assim. Ou só para ele mesmo. Então, o que eu tô sentindo aqui? Existe muito forte um foco e uma determinação, tá? Uma estratégia, uma coisa de estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Pode ser que cursos, ideias, projetos, ou uma mensagem que chega para vocês aí que faz com que vocês comecem a se movimentar numa velocidade que vocês não esperavam, tá? Para muitos existe algum tipo de comunicação chegando, ou algum tipo de movimento externo que não depende de vocês chegando e fazendo vocês trabalharem mais. Então pode ser um projeto novo, uma proposta de trabalho nova,
né? Ou simplesmente uma pessoa, ou algum tipo de situação que faz com que vocês se movimentem mais. E isso vai fazendo com que vocês se olhem mais, se valorizem mais, não fiquem presos a contextos que também controlam vocês e façam vocês ficarem pensando o dia inteiro naquele assunto. Porque quando a gente está assim muito focado num tema, né? Ai, tá focando muito no problema com a minha mãe. A gente fica naquilo, na maioria das vezes, né? Se a gente ficar muito preso, a gente fica aí estagnado e a gente não consegue agir. Então é como se a vida estivesse trazendo novidades, movimentos, percepções, sabe, ideias, para você sair de uma postura de muita análise sobre a tua vida. É bom a gente fazer análise, gente. É bom a gente entrar num processo de reflexão, introspecção e se curar. O que não pode é ficar de uma parará e numa mistura. Eu sinto que alguns virginianos estão ou estavam, tá? Mas esse movimento de muita introspecção, tá se cortando, a coisa tá indo pra uma outra energia, porque a vida tá te trazendo novas ideias, novos projetos e mais movimentos aqui, tá? No fundo é que a gente não sabe, como ela havia dito, o búfalo, que era energia eterna, de vocês, e a fênix. E a gente tem aqui também o ovo negro e o beija-flor. Ou seja, é através da tua voz, através de uma comunicação com alguém diretamente, que você às vezes pode estar meio balançada, né? Brigou com alguém, tá meio assim com alguém. Então aqui é o seguinte, fala. Estressa tudo que você tem que expressar aí, porque você tá saindo... A maioria está saindo aqui de um processo de cura, entendendo que teu papel na vida das pessoas e vice-versa. Só que aqui a chave para você sair 100% é trabalhar a tua comunicação, que por muitas vezes pode ter sido travada. Para outros aqui, eu acho que também tá dentro de qualquer situação que eu vou dizer agora, para a área de trabalho, eu vejo que tem muita determinação aqui, tá? E muito foco para renascer. Tinha não me tá gravando, ótimo. Por favor, hein? Não deixa a bagunça por lá. Muito foco, muita determinação pra renascer. Ou seja, eu não quero mais a vida que eu tô levando. Eu não quero mais as pessoas que estão perto de mim. Não quero pessoas que me puxam pra baixo. Eu quero pessoas que me elevem. Eu quero pessoas que querem crescer junto comigo. Se não tiver isso, se não tiver determinação, por que eu tenho que permanecer num círculo de amizades ou simplesmente, gente, não são nem as outras pessoas, porque às vezes a gente acha que o problema é sempre as outras pessoas. Às vezes aqui é um padrão nosso, de que a gente acha que a gente precisa se diminuir para estar num contexto, porque aceitam a gente dessa forma. Não. Aqui eu vejo vocês, virginianos, mudando essa vibração, esse patamar, de que tipo, não, eu não vou me diminuir pra nada. Se vocês não estão nessa vibração, começa a pensar nisso. Vocês não precisam, não devem, não é justo se diminuírem para se manter num contexto aqui. Independente do contexto, trabalho, relacionamento, família, independente de amizade. Porque você tem uma gratidão, ou porque você é uma pessoa. Gente, amor, ele precisa ser genuíno. O amor, ele precisa ser genuíno. Se a pessoa gostou de você do jeito que você é, conta pra vida com essa pessoa. Você vê que a pessoa, independente do que você faça por você mesmo, o caminho que você toma, a pessoa vai te amar o resto da vida. Isso é bonito. Só que quando você tá num caminho, e existem pessoas aqui que elas chegam pra tentar controlar você, porque elas veem que você já não está mais nas mãos, né? Ou já não tá mais no espectro. Também tem muito isso. Dessa energia controladora, como você já viveu, né? Sendo uma pessoa controlada ou controladora ou sendo como uma pessoa controlada, as pessoas percebem que você tá saindo dessa energia, aí começam a retornar, né? Então aqui eu sinto muito forte uma energia de teste também, chegando até vocês. Ou energia de teste, que vai exigir muita paciência. Muita paciência, muito tipo assim, vou ter que lidar com tudo isso aí, vou ter que lidar, vou ter que sentir. Mas a partir do momento que você entende que você é muito mais do que essas energias que tentam te rondar aí, pra você não atingir seus objetivos, quando você percebe que você é muito mais que isso, você vai pra um patamar que você nem imagina. Porque essa carta também me remete, como eu sempre falo, a energia da torre e a fênix aqui, né? Então, ou seja, eu quebro todo tipo de padrão ancestral que me
que me persegue há muito tempo, né? E aqui eu vejo que existem ainda algumas pessoas que fazem parte do círculo de amizades, de família, de relacionamentos românticos, enfim, de um modo geral. Ainda com os mesmos padrões tóxicos aqui. Falei pra caramba, mas eu acho que foi uma mensagem muito profunda. Vamos ver o que nós estamos aqui com o tarô micológico para Virgem. Aqui a gente tem energia de Câncer, Peixes, Escorpião. Tem muito forte uma energia de manipulação, uma pessoa manipuladora ou com peixes muito manipulatório. Vocês estão saindo dele. Você percebendo, tendo uma visão geral, tendo uma visão de fora, dos tipos de pessoas e situações que você se coloca são pessoas controladoras, manipuladoras, ou você acaba entrando nessa energia também, você começando a perceber isso e saindo fora dessas situações. Você não quer mais pessoas ou energias que te colocam em desgaste, tá? E vocês estão tipo fora, tá? Vamos ver. That's neném, tá? Dos erros. Yes, tatinho, tá? Homem, então, para o mitológico, para a Virgem, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, Ascendente de Virgem, diz que tô sentindo uma fortíssima energia aqui pra Virgem. Não tem bem no mapa, mas eu tô, assim, tô me sentindo muito, enfim. 3 de paus no centro do deck, uma carta que tem que falar de futuro, de possibilidades, de expectativas também, tá? Ó, e o diabo aqui, deixa eu ver outra carta, 5 de ouros. Pois é. Aqui existe muito uma energia de promessas, tá? Volto a dizer, eu não acredito que seja uma questão romântica nesse caso. Eu acredito que é uma questão... Talvez você criando expectativas em uma situação. Muita expectativa em uma situação. Não que não vá fluir, mas aqui a vida pede pra ir devagar, porque senão você atropela as coisas. Ou as pessoas te dando esperança demais de situações que não vão acontecer. E a gente pode estar falando de trabalho, a gente pode estar falando de qualquer um, tá? O importante é você analisar os fatos. É o que eu sempre vou falar. Esses fatos, vocês falam, juntam, dizem com os fatos a manipulação. E eu falei de manipulação aqui, ok? E a gente não tá falando de relacionamento romântico, tá dando tudo certo. Não. A gente sabe que muitas das vezes é o tempo para que tudo se cure. Eu tô falando de situações de pessoas que chegam na sua vida dizendo que vão fazer e vão acontecer. E que no final não fazem nem metade do fato. Oi, vovô. E eu acho que vamos soltar. Pô, tem que ver essa na mesa, por ali. Tá por ali. Eu não mexi, não. Vamos lá, gente. Um baralho demais esse deck. Vamos lá. O que mais temos pra Virgem? Pra quem tem Sol, Lua, Vênus neste. E Júpiter. A Lua. Eu embaralhei 50 vezes, hein? A Lua é uma carta que vem falar de situações ocultas, de mistério, de dualidade. Olha só, essas energias aqui a gente tá falando de uma pessoa manipuladora, controladora mesmo. E que você nunca sabe o que ela tá pensando. Ou que ela tá agindo. Ela tá planejando, tá? Tem alguma coisa oculta aqui. Tem cheio de fortíssima de câncer. Então aqui a gente pode estar falando de segredos. Ou de vocês guardando muito, tendo muito... Estão numa fase muito emotiva, de alguma coisa. Mas eu não tô sentindo só vocês, não. Pode ser uma outra pessoa, vamos ver. 4 de paus. Essa carta fala de estrutura, relacionamentos românticos, família, trabalho. Então aqui tem alguma coisa que envolve casa, que tem um tipo de ocultismo aí. Ou seja, tá muito que eles estão falando que é uma necessidade de desenvolver a mediunidade, tá? Aqui a gente tá falando de trabalhos espirituais mesmo, de incorporação. Tá? Essa abominação traz bastante essa energia. Mas aqui, o que eu tô sentindo aqui, tem alguma coisa que vocês não estão percebendo. Que tá assim, muito entre linhas, mas a Lua me fala muito de ilusão também. A respeito ou de trabalho, ou de família, ou de relacionamentos românticos. Parceria, amigos.
Cavaleiro de Espadas, uma carta que vem falar de informações importantes e desafiadoras. Gente, essa combinação aqui tá me falando de alguma coisa oculta, ou familiar, ou com a pessoa que você tá lidando aí. Amigo, namorado, namorada. Algum tipo de clareza, algum tipo de contexto que ou vocês levam uma informação pra alguém que eu não falo muito disso. Então, o que eu sinto aqui é que são informações que chegam a respeito de uma base familiar ou a respeito de uma estrutura. Pode ser alguém que mora com você, pai, mãe, enfim. Um trabalho, ou você tendo que chegar até essa situação e falar uma verdade porque você tá no caminho que eu tô pra você. Então, a lua é como se vocês ou uma outra pessoa estivessem guardando muita coisa aqui e que há uma necessidade de soltar isso. Ai, que... Lembra que saiu a carta do bússola, que é a torre? Olha aqui a torre. A força. 5 de espadas. 3 de copas e o 2 de copas. Olha, tá muito existe algum tipo de traição na parte romântica. Tá? Existe, sim, infidelidade. Infidelidade. Uma situação de que alguém quer levar 2 ou mais coisas ao mesmo tempo. Estamos falando disso aqui. Só que aqui eu vejo que as coisas se revelam, né? E alguém vai perceber isso e a ponte vai cair, tá? Vamos falando disso aqui. E quando é uma questão, por exemplo, profissional, a mesma situação. Vocês vão perceber que alguém querendo passar a perna em você. Ou simplesmente alguém que você considera um amigo quer passar por você. Alguém que... que mais? Vamos lá, que mais? Para Disney, massa suana. A temperança, um momento de pura libertação, equilíbrio. Então aqui é o seguinte, 6 de ouros. Eu tô sentindo que muita gente escondendo alguma coisa. Pode ser virginiana, pode ser outra pessoa, se falar questão romântica, ou vocês percebendo que alguém tá escondendo algo de vocês aí. Tá? Tramontinho tem muito a ver com relação à questão financeira. Então, alguém que fala que vai fazer isso, me empreste dinheiro que eu vou ajudar minha mãe, meu filho, minha filha. E no final não tá fazendo isso, não. Não tá fazendo isso, tá? Aqui eu vejo que uma comunicação, uma fala, um equilíbrio. Quando alguém chega e fala o que tá guardado, né? Eu sinto que são muito vocês aqui. Vocês chegam e expressam o que vocês precisam expressar para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Vocês começam a se curar aqui. Há algum tipo de movimento muito claro, muito verdadeiro que precisa acontecer diante de uma situação. Mas eu não quero me movimentar, não acho que isso não seja para mim. Tá, mas tem alguma coisa então que pelo menos você precisa estar aberto ou aberta a receber. Ok? Já que você talvez não queira fazer esse movimento, tá? Para algumas pessoas. E no fundo do deck a gente tem o 8 de paus. Parede de movimento aqui, 8 de paus, que é uma carta que fala de movimentos. Uma carta que vem falar de notícias, de viagens, de comunicação, de fluidez. A Imperatriz. Olha, eu tô sentindo muito forte aqui. Existe, assim, a possibilidade realmente de uma união depois que uma gravidez ela é anunciada, tá? Depois que alguma gravidez é anunciada aqui. Estão me falando muito disso. Então, talvez esse movimento, esse cavaleiro de espadas aqui, o 4 de paus e a lua, a temperança me fala também de fertilidade, de uma nova percepção, de uma cura. Eu tô sentindo aqui que alguém vai descobrir uma gravidez, vai ter que levar esse anúncio, tá? Quando é uma questão de trabalho, eu acho que é a mesma coisa, não de gravidez, mas de anunciar que já não dá mais pra ficar e de que elas são um projeto novo. E, enfim, algum tipo de corte aqui. Então, para alguns aqui é uma comunicação bem desafiadora que precisa acontecer pra chegar numa energia boa.
movimento rápido, uma notícia rápida que chega. E eu sinto alguém trabalhando duro também, tá? Vamos entender melhor aqui com Aravindig, onde eu tô, a gente compreender. Etc. Pô, vamos fazer fogo aqui. Det var pas examen fått. Men för han var inte så sökt. Não me entendo. É assim, de qualquer forma, existe alguma coisa que precisa ser dita, nossa, sim, ser estressada, entendeu? Que precisa ser esclarecida. Para entrar na linha boa aqui. A Wise Cocos. Para entrar numa paz, no equilíbrio aqui. Exatamente. Só que também, ao mesmo tempo, assim, que para outros, há uma necessidade de fazer um corte meio. O raça, opa, não tá fui, vamos lá. A lua tá fazendo aqui pra boa. A lua. 8 de copas com a lua. Nossa, perfeito. Que energia. Nossa, acabei de falar alguma coisa que precisa ser dita, precisa ser expressada. Ou precisa entrar numa abstração também. Vocês precisam abstrair, eu sei que não é fácil, mas há uma necessidade de abstrair aqui alguns contextos emocionais, ou pelo menos fazer algum tratamento, uma terapia, alguma coisa, que tem a ver com que estão falando que tem a ver com questões com algumas pendências. Tem situações na família de vocês que sofreram algum tipo de pendência, ou seja, uma situação mal resolvida, situações mal resolvidas. Então, ou vocês lidam com essas coisas que não tem como vocês resolverem mais, ou vocês fazem acompanhamento. Mas aqui há uma necessidade de soltar mesmo. O Fludro Deck, Cavaleiro de Ouros, o Louco, 10 de paus e Rainha de paus. Temos aqui uma nova situação, um novo caminho, mais equilibrado aqui para vocês, mais voltado para a parte da espiritualidade. Então, qualquer tipo de confusão mental, ceticismo, e a gente não tá falando de religião, não. A gente não tá falando de ver coisa, sentir coisa, ouvir. Não. A gente tá falando de intuição. Como que é ligado à intuição, função muito mais assim, abertos a isso. Muitos precisam estar abertos. Então, por isso eles estão tendo uma nova percepção, deixando algumas questões não indo para trás aqui. É entender o que eles estão falando com essa lua e o 8 de copas, é entender que certos processos não tem como vocês apagarem na energia de vocês. Mas vocês podem lidar com essas energias. Óbvio. 4 de paus, por favor. Para ver. Nossa, para vou. 4 de paus com estrela. Meu Deus. 6 de espadas. A roda da fortuna, 6 de paus. O carro, energia de câncer. A torre. De Deus. Perfeito. Então aqui tá falando assim, um sonho, Vigi, você tá realizando um sonho aqui. Financeiro, tá? Familiar, ou simplesmente uma estabilidade, uma segurança interna a respeito da tua espiritualidade. Porque aqui eu vejo também, você é muito bem protegido, muito bem guiado aqui por um mentor, por uma mentora. Né? Eu vejo vocês conectando muito com animais também. Então, assim, às vezes um animal de estimação, ou de repente surgem vários animais pra cá, você não entende. Não tem muita essa ligação, assim, sabe? Nossa, que lindo. E no fundo é que a gente tem um 6 de espadas. Que mudando essa percepção sobre a tua base. É o quê? Eu me sinto seguro com quem, aonde, como, por quê. Né? E eu sinto que essas seguranças são com vocês. E vocês são cada dia mais seguros de si mesmos. Lógico. Correndo a pedra de que vocês. Vocês seguir ficando muito na questão emocional aqui.
E aqui tá me dizendo muito forte que tem alguém que desencarnou que tá do lado de vocês. Vi muito uma coisa de uma criança aqui. Uma criança. Não, muitas é uma criança que a gente nem de aquário. Uma criança que desencarnou. Cavaleiro de Espadas, tá bom, tá? A gente não pega o pé da letra, mas de qualquer forma tem um mentor aqui do teu lado. Cavaleiro de Espadas, Clara Virgem, nossa, todos. 4 de paus. Eu tô sentindo que tem alguém ainda com esperança de uma relação fluir. E o outro lado, não tá muito não. 4 de paus. 5 de copas. Aqui é o seguinte, existe algum tipo de conversa. Vai acontecer. É meio que assim. Você quer ficar comigo? Se for uma questão romântica. Você quer ficar comigo? Então vamos esquecer tudo que passou. Não vamos ficar chorando mais pelo leite derramar. Vamos ter fogo mais no rolê. Pra outros, é alguém realmente não querendo mais nada. É chegando e falando que não quer mais nada. Pode ser. Aqui a gente tem energias de Gêmeos, Libra e Aquário. Tá na fundo do deck a gente tem um Rei de Espadas. As de paus, 8 de paus, 5 de ouros. Pois é. Muitos aqui estão focados na área profissional. Então, às vezes, a Milba que vai ter que focar mais na situação do flow. Tá muito voltado pra espiritualidade, pra focar mais nisso do que pra ter um relacionamento, gente. Eu preciso ser sincero. Só se o parceira que tiver com vocês souber discernir muito bem os momentos, os limites, um relacionamento extremamente maduro, a ponto de falar, sabe, vai ver tua vida, vai fazer essas coisas, mas a gente tá junto. Isso é muito raro, mas acontece. Então aqui eu sinto que alguém vai ter que fazer tipo um sacrifício pra falar, eu tô no meu momento, tô no meu processo de cura, não quero ter pressa pra curar o que eu tenho que curar, mas infelizmente eu não posso arcar com tudo isso que você está me exigindo, ou com tudo isso que a relação ou um trabalho está me exigindo. Ok? Até interesse? Tá vendo? 9 de espadas com a temperança. Cara, aqui é uma cura. Tá acontecendo uma cura, é uma libertação mental aqui. Pode ser que essa situação que você esteja vivendo, dependendo se é romance, se é amigo, amiga, trabalho, enfim. Relações de modo geral, independente do que você esteja passando, ou simplesmente uma conversa com você mesmo, com você mesma. Independente que é o momento de curar algum tipo de trauma mental, algum tipo de padrão que colocaram na tua cabeça. É como se você, virgem, tivesse experienciando que as coisas aqui. Oi, meu filho. Ficou? Peraí, meu filho, tô teimando aqui. Tivesse experienciado, tivesse passado por situações aqui muito problemáticas psicologicamente. E que agora não é o momento de você fazer as outras pessoas entenderem essa posição. Mas é o momento de você cuidar de você, de cuidar da tua saúde mental. Cuidar. Novamente, Cavaleiro de Espadas, outra carta que vem falar de verdade, de clareza. O Sol. Agora, energia de Leão. 9 de copas, a sacerdotisa, 7 de espadas, 2 de paus. Existe uma grandiosa autossabotagem aqui no processo de cura. Será que eu tô me curando mesmo? Será que a pessoa que tá comigo me entende? Será que todo esse processo que eu tô vivendo tá indo pra algum lugar? Será que eu tô fazendo por onde? Será que eu mereço melhor? Será que eu não mereço nada? Diversos questionamentos. Então, assim, a saída será fazer acontecer, dizer a tua verdade, seguir o teu ok? E essa tiragem? A vai ver se a tiragem tá rápida. Tá um pouco rápida mesmo. Vamos ler. Da puta. Fazer isso. Vamos ler. Mas. Sejam. Que aqui eu sinto que é um desembaraço do fio.
Você vai, você vai perseguindo quem é que tá falando não, entende? Você vai ver quem é que tá zoado, quem é que tô bem. Né? Você vai se afastando de pessoas e situações, você vai falar, tá, mas agora no perrengue, quem é que tá comigo? Será que as pessoas que dizem que gostavam muito de mim, ou gostavam do que eu tinha pra oferecer? Que era a minha energia, que era meu tempo, que era meu dinheiro, que eram meus estágios, que era a minha... Quem é que tá comigo nessa situação? Seis outros. A justiça. 5 de espadas. Aqui, 6 de ouros. Virgem. Aqui é uma mensagem extra, 3 de copas. Virgem, tem algum tipo de situação aqui. Tem alguém querendo tirar vantagem pra cima de vocês a respeito de alguma questão que envolve divisão de bens. Envolve justiça. Tá? Tem alguma coisa que é de direitos de vocês aqui. Para alguns virginianos não é para todo mundo. Ok? Para outros, é assim, cuidado com a boa vontade que alguém, ou algumas pessoas, ou amigos, porque eu sei de hoje me fala muito nessa questão de cooperação, de amizade, tal, todo mundo... Tá, é uma coisa assim, uma fala que eu aprendi quando eu era adolescente, apesar de ter essa cara, né, mas eu não sou mais adolescente. Não sou uma mulher madura, sou mãe. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, minha mãe mesmo me dizia, Amanda, sabe diferenciar quem são amigos de rolê e quem são amigos de verdade? Porque aqui eu vejo vocês, é aquilo que eu falei. No final disso tudo, quem é que vai estar com vocês? São vocês mesmos com vocês mesmos? Ou tem ainda algumas pessoas bacanas pra estar nos momentos aí difíceis da tua vida, junto com você, tá? Então, eu tô sentindo que tem alguém aqui dizendo que é amigo, que é amiga, mas não é não. Aí existe algum tipo de situação aqui, ó, virgem, que você precisa ficar muito alerta. O que não é uma situação diante pra você, tá? Você tem uma justiça divina aqui porque você vai perceber a tempo. Mas você tem que entender logo, cara, que essa situação, ela não é justa pra você, certo? Então, aqui a gente tá falando, ó, de 3 de copas. A gente tem muita estabilidade de justiça divina pra acontecer pra vocês. Quando vocês se libertam de 3 pessoas ou de 4 pessoas, ou começam a entender os papéis dessas pessoas na tua vida, tá? Pra muitos, novamente, me reforça uma ideia de casamento, de união e chegada de crianças aqui. Que vai fazer você sair também desse círculo, esse vínculo aqui. Isso é como se fosse, ó, desejos atendidos, tá? Existe muito forte uma energia de autossabotagem. Tem que tomar só um pouquinho de cuidado com isso. As coisas estão caminhando, mas é como se você fosse trocar pessoas que não valem a pena por pessoas que são muito mais importantes pra você. Então começa a pensar sobre isso. Certo? Onde é que contaram desejos? Nossa, essa energia tá fortíssima. Ui? Tarô dos anjos para Virgem. Pra quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter. Porque aqui eu vejo que assim, não adianta ter status em rede social, não sei o que. E aquilo, né? Que é título, né? E fora dos stories, você tá bem? Sacou? Mas o título desse vídeo, que fora dos stories. Como é que tá? Tá? Várias pessoas te veem, claro, dos stories. Ou só nos stories, só o feed. Você tá lendo. Do diabo, ó, tá realmente lá no problema, você tá sendo extremo minuto. Trabalhar muito pra estar pra buraco emocional. Vamos lá, gente. Vem de contar o nós, então. 8 de avô. Ilusão de estar presa, falta de autoconfiança, medo de agir. Não tem nem o que falar. Tá um pouco nessa energia também. Não vou falar que tá muito, mas tá, mas enfim. Rei de fogo. Novamente, energia de fogo, Ares, Leão, Sagitário. Foco. Comunique-se com a visão, seja um líder. Conselho de alguém criativo. Essa história está muito preocupadas e ansiosas com alguém de fogo, tá? Ares, Leão, Sagitário. Pode ser uma coisa que envolva trabalho ou alma. 7 de terra. Semente bem plantadas, uma pausa temporária na atividade. Preocupação desnecessária. Então, quando a gente tá falando de trabalho, a coisa tá indo. Quando a gente tá falando de relacionamento romântico, dependendo do caso, precisa rever, tá?
Ais de água. Apaixonar-se ou ressurgimento, então na relação. Chega pra lá, ó. Não, fica. Crescimento espiritual e intuição aprimorada. Uma nova casa. Então aqui pra Moisés existe fortemente uma energia de mudança de casa, uma reconciliação, uma coisa assim, sentando e colocando os pingos nos is pra resolver. Mas, de qualquer forma, existe uma necessidade de uma paranoia, de um bloqueio e de pessoas que não acrescentam, que realmente meteram o pé na vida de vocês. Então, não fodes. Tá? É isso que eu tenho pra vocês, vídeo. Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijo.